Amigos e amigas, nesta quarta-feira, dia 27 de janeiro, o Evangelho está em Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. Em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada. Como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa, e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. São inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza, todos os outros desejos, sufocam a palavra, e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Diz Jesus: o semeador saiu a semear. Uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso. Mas uma parte caiu em terreno bom. E a que caiu em terreno bom, apenas uma semente, foi capaz de produzir 30, 60 ou 100 frutos. Jesus fala do terreno do nosso coração, do terreno da nossa interioridade. Nossa interioridade que deve ser uma terra com raiz bem profunda, capaz de produzir frutos ao acolher o anúncio da palavra, seja o Evangelho, seja de alguma parte da Sagrada Escritura. O coração bom, quem tem essa interioridade com raiz, é capaz de ouvir, de meditar, de assimilar e de praticar esta palavra. Quem não tem essa interioridade, não cultiva uma verdadeira espiritualidade, o seu coração vai ser um terreno cheio de espinho, ou um terreno pedregoso, ou um terreno pisoteado, sem profundidade. Por isso a palavra não produzirá frutos permanentes nessas pessoas ou nesses corações. Aí podemos nos perguntar, amigos e amigas, que tipo de terreno tem sido o seu coração? Você tem procurado refletir e aprofundar nas suas reflexões? Você que tem um contato diário com a palavra de Deus, ao longo do dia, você consegue ir ruminando esta palavra, degustando e aplicando-a às várias situações do seu dia a dia? Ou você é apenas aquele ouvinte
que ouve, entra no ouvido e sai no outro. Só ouve e não pratica. Que tipo de pessoa, que tipo de terreno você tem sido? Por outro lado, o semeador saiu a semear. Você tem semeado? Você tem sido um verdadeiro semeador, uma verdadeira semeadora? Se está semeando, qual palavra você procura semear no dia a dia? Onde você se preocupa em semear? Em todos os seus ambientes ou em ambientes específicos? É importante que cada um de nós, ao ouvir as parábolas do Senhor, procuremos compreendê-la, aprofundá-la, para depois nos tornarmos também semeadores destas parábolas, desta palavra. Palavra que gera vida, palavra que deve ser salvação, o caminho de salvação para quem ouve, para quem acolhe. Peçamos a Jesus, o semeador por excelência, que nos ajude a sermos bons semeadores. Mas antes de sermos bons semeadores, que nos ajude a preparar o nosso coração, para que o nosso coração produza bons frutos. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi a nossa vida segundo o vosso amor, para que possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em boas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós, desça sobre as nossas semeaduras, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.